Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Estamos aqui, vamos falar de mais uma prova, a prova de professor temporário PA1, que é o professor alfabetizador, que faz parte do projeto estratégico de ação Banca Instituto Mais. A prova ocorreu na cidade de Santos e a gente vai comentar ela aqui para vocês, Sempre falando aí que quem quiser colaborar com o canal, tem o Já Valeu, tem várias coisas aí que você pode adquirir o livro, 800 questões pedagógicas, você pode adquirir o livro da LDB, enfim, tudo que você fizer aí ajuda o canal, ajuda a gente a continuar esse trabalho, Não tá fácil esse mês não, esse mês aí, galera, estamos cortando dobrado aqui para virar o site, para virar o YouTube aqui. Galera, estamos precisando aí de vocês também, ensinar as coisas. Olha só, processo seletivo simplificado, Então foi 2022, 30 questões, A banca é Instituto Mais, então para você entender o estilão da banca, Claro, eu não vou falar aqui de língua portuguesa, mas a banca traz sempre um texto, depois ela coloca ali umas perguntas, uma pergunta de interpretação, depois uma pergunta de ali norma padrão, o básico ali da língua portuguesa. Vamos direto aqui para os conhecimentos gerais da educação, certo? Conhecimentos gerais. Então, na questão número 6, acerca da educação básica, disposta na LDB, LDB, como alguns gostam de chamar, assinale a alternativa correta. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição facultativa por, no mínimo, 2 horas mensais. O ensino da arte, especialmente em suas expressões globalizadas, constituirá componente curricular facultativo da educação básica. E os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas serão ministrados exclusivamente nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. Então vamos lá. Pergunta da LDB, sempre LDB caindo aí nos concursos. E ele traz aqui uma coisa que tem na LDB sobre os filmes nacionais, que muita gente erra, Muita gente erra. E isso não é facultativo. Está lá que tem que ter esse mínimo de apresentação de 2 horas mensais. Não é facultativo também o ensino da arte, E também aqui limitou, falou que os conteúdos referentes à cultura afro e dos povos indígenas são exclusivamente nas áreas de educação, não. Eu sempre falo que a nossa educação é inclusiva, integral, interdisciplinar, então o é muito presente. O excluir, não faz parte muito da linguagem da educação no sentido de atendimento. Então a gente então limitar uma disciplina para apenas essas não é. E aí, claro, aqui a letra A, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, gabarito letra A, de amor, certo? E aqui é uma questão que o pessoal dá uma olhadinha lá na EDB, vê essa questão da exibição dos filmes que consta lá, para você não errar mais isso. Sobre o âmbito pedagógico das escolas inclusivas, analise as proposições abaixo. E aí eu sempre recomendo olhar as alternativas, Então vamos ver aqui, 2 apenas, 1 e 2, 1 e 3, tem todas, 1, 2 e 3. Porque às vezes pode te dar alguma pista aí já a resposta, Por exemplo, outro dia eu peguei uma questão, todas tinham 1. Então, significa que a 1 está correta, Se todas têm, obviamente que a 1 está correta. Então, são sinais que as respostas podem te dar. Aqui não dá muito sinal, não, Mas vamos, então, para as alternativas, para as proposições. E, em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas
de aprendizagem. Em vez de procurar no aluno a origem do problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar. Em vez da escola ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos, propor ações que levem o aluno a ajustar-se a padrões de normalidade para aprender. Então vamos lá, né? É educação inclusiva, né? A primeira aqui, ó, legal, em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino em escola, né? Como formas de aprendizagem. Aí lembrando que a aprendizagem, ele é o foco, é a alma, né, da escola, é o aluno e a aprendizagem, certo? Então, são duas coisas assim importantíssimas, né? Fundamentais, o aluno e a aprendizagem, certo? Em vez de procurar no aluno a origem do problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola deve lhe proporcionar. Legal. Aí a número 3, gente, olha só. Em vez da escola ajustar-se, né, à diversidade dos alunos, não. A escola vai propor ações que levem o aluno a padrões de normalidade. Aí não, né? A número 3 está, obviamente, errada. Portanto, letra B, de bola, né? Nada de ajustar o aluno a padrões, porque nossa educação, o DNA é diversidade, é valorizar a diversidade. Nada de padrão de normalidade não combina com o DNA da educação, certo? 8. Acerca da escola e da educação inclusiva, assinale a alternativa correta. Então, estamos falando de educação inclusiva. A identidade normal é tida sempre como natural, generalizada e positiva em relação às demais. A educação inclusiva questiona a artificialidade das identidades normais e entende as diferenças como resultantes da multiplicidade e não da diversidade, como comumente se proclama. Trata-se de uma educação que garante o direito à diversidade, pois assegurar o direito à diversidade é seguir reafirmando o idêntico e atribui-se a certos alunos identidades que os mantêm nos grupos dos alunos especiais, com necessidades educacionais especiais, portadores de deficiência, com problemas de aprendizagem e outras tais, né? Então, eu achei essa questão, para ser bem sincero, uma questão um pouco confusa, né? Fala de educação inclusiva, né? E aí pede a educação, a alternativa correta. Eu não gosto muito quando a banca não dá uma referência, né? Então, sempre gosto quando a banca coloca ali uma referência, se está falando da LDB, está falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É sempre importante a banca trazer, né, uma referência. Achei também as alternativas um pouco confusas, certo? Na minha modesta opinião, né? Mas aqui a resposta que eu considero a mais, né, correta, vamos dizer assim, é o gabarito da banca, realmente a letra B, a educação inclusiva questiona a artificialidade das identidades normais e entende as diferenças como resultantes da multiplicidade e não da diversidade, como comumente se proclama, né? A identidade normal é tida sempre como natural, generalizada e positiva em relação aos demais. Obviamente estamos falando de educação inclusiva, né? Não podemos, e travou tudo aqui, não podemos falar disso, certo? E trata-se de uma educação que garante o direito à diversidade, pois assegurar o direito à diversidade é seguir reafirmando o idêntico, né? Isso é contraditório, e atribuir certos alunos identidades que os mantém nos grupos dos alunos especiais, com necessidades educacionais especiais, né? Uma espécie de segregação aqui, não, né? Então, realmente a letra B achei uma questão um pouco confusa, para ser bem sincero. 9. Segundo Doak, né? Ensinar bem é construir relações. Sobre esse princípio abordado na obra do autor, analise as proposições abaixo, V para verdadeiro ou F para falso. Aí eu falo, olha a resposta, certo? E aí você vê na resposta o quê? Não tem nem todas verdadeiras, nem todas falsas. Daí você conclui que tem falsa
no meio, certo? Então, você já tem que olhar para tentar achar o erro. Eu sempre gosto de fazer isso porque a tua leitura fica diferente, né? A tua leitura fica, opa, não está tudo certo, então tem erro aqui, né? Eu tenho que procurar o erro, certo? Então vamos lá. A relação que se quer é como um triângulo. O professor conectado com o aluno sobre o conteúdo e com o objetivo de inspirá-lo para construir uma relação com as coisas que se aprende. E aí lembrando que nós estamos falando da obra do Doug, né? Existem relações suplementares, conexões com determinados alunos sobre suas vidas fora da sala de aula e relações nucleares, relações positivas, mutuamente respeitosas na sala de aula, que ajudam a assegurar o aprendizado e o crescimento de alunos dos alunos com cordialidade e humanidade. Dentre os dois tipos de relações, aquele que deve ser cultivado e mantido na sala de aula, que vai garantir o sucesso no processo de ensino-aprendizagem, é o suplementar, né? Então, vamos lá, analisando a obra do autor, nós vemos que tanto a primeira quanto a segunda, elas são verdadeiras, né? Então, a gente já eliminaria aí a B e a C. As duas primeiras são relativas à obra. A terceira não, né? Então, a terceira é falsa, porque não é o processo de ensino-aprendizagem, não é o suplementar aí, portanto, letra F aqui, letra D de dado, né? Letra D de dado. É uma questão que realmente, para quem tinha ali um conhecimento sobre a obra. Aqui, né, segundo o artigo de Greiser, né? A prova Brasil, se eu errar a pronúncia, gente, é assim mesmo, eu erro a pronúncia direto. É em 3 categorias. Sobre essas categorias, correlacione as colunas da tabela abaixo, né? Então tem lá uso normativo, uso pedagógico, uso administrativo e gerencial. E aí, aqui ajuda a entender e poder agir nas dificuldades dos alunos. Ó, aí uma dica, né? Se usa para ajudar e agir na dificuldade dos alunos, nós vamos falar que isso é normativo, vamos falar que isso é administrativo, ou isso é pedagógico, né? Isso é pedagógico. Então aqui é número 2, certo? Então a gente já eliminaria a B e a C, ficaria com a D e a A, né? Então você já teria 50% de chance de acertar. Ao entrar nessa seara, são necessárias outras considerações além do cognitivo. E aí, será que isso é uso administrativo ou uso normativo? Tem que entrar em outras questões além do cognitivo. Bom, o administrativo e o gerencial vão além do cognitivo, né? E diz respeito a ter uma indicação clara se o aluno aprendeu que o aluno aprendeu está adequado ou não, normativo, né? Portanto, letra A, 2, 3 e 1. Essa aqui, o pedagógico te ajudava ali, né? E, claro, se você pensasse nesse ponto de vista que o administrativo e gerencial são além do cognitivo, né? Você responderia aí 2, 3 e 1. Né? Uma prova que, para um processo seletivo, não foi aquela melzinho com açúcar, não, né? Foi uma provinha até que exigente. Sobre a estrutura da BNCC, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Estrutura de BNCC é uma coisa que tem caído bastante. As habilidades devem ser entendidas como a explicitação da situação ou condição em que a habilidade deve ser desenvolvida, considerando a faixa etária. Os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. O uso da numeração sequencial para identificar as habilidades de cada ano ou bloco de anos representa uma ordem ou hierarquia esperada das aprendizagens. E os modificadores não descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem induzem a opção por abordagens ou metodologias. E aí vamos lá, né? Poxa, professor, é difícil essa questão. Então, olha só, combina com a educação, o DNA da educação contemporânea, essa que você estuda para os concursos,
falar de hierarquia esperada nas aprendizagens? Não, não combina. Vamos combinar aqui, né? Para ser redundante, que isso não combina, né? Os agrupamentos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. E aí? Não obrigatório é uma coisa bacana, né? Combina aí um pouco o DNA, né? Não ser uma coisa fechada, uma coisa, né? Então, portanto, letra B de bola, né? B de bola é uma questão difícil de BNCC, né? Mas essa questão aí de não obrigatoriedade, né? Então, da gente ter mais flexibilidade na composição e no desenvolvimento e no desenho dos currículos é uma das coisas que a BNCC traz, apesar de ser um documento oficial, né? Ele traz ali essa liberdade, essa questão de propiciar, vamos dizer assim, uma flexibilidade, criar uma base nacional, certo? Mas também observando aí as diversidades de um país tão grande e tão complexo quanto o Brasil, ok? De acordo com Freire, é na inconclusão do ser que se sabe como tal que se funda a educação como processo permanente. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta, né? Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconhecem inacabados. A consciência do inacabamento entre nós, mulheres e homens, nos fez seres responsáveis, daí a eticidade de nossa presença no mundo. Foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, e não a consciência de sua inconclusão que gerou educabilidade. É na inconclusão que nos tornamos conscientes que nos inserta no movimento permanente de procura que se alicerça a esperança. Há uma questão aí também de Paulo Freire, né? A prova, como eu disse, não foi aquela prova mamão com açúcar, foi uma prova exigente. Sempre quando a gente tem um autor assim, a gente tem que olhar as alternativas com muito cuidado, né? Então, a consciência do inacabamento entre nós nos fez seres responsáveis, daí a nossa eticidade da nossa presença no mundo. Aí depois vem, foi educação que fez mulheres e homens educáveis, e não a consciência. Você percebe que a B e a C, elas são antagônicas, né? Então, assim, a B fala uma coisa, a C diz, né, o que a B falou. Portanto, aí você já tem uma boa pista do que pode ser a resposta, porque a B contradiz a C e a C contradiz a B. Então, qual que é a incorreta, né? Aí, claro, a incorreta é a letra C, né? Porque a consciência do inacabamento, né, que aí é uma questão central ali no pensamento de Freire, é que nos faz seres responsáveis, né? E aí a questão da eticidade que está colocada ali. Portanto, a incorreta é a C, que não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, e não a consciência de sua conclusão, certo? Portanto, letra C. Então, quando a gente faz uma prova, a gente tem que usar essas técnicas. Espera aí, essa né? Uma contradiz a outra. Opa, aqui eu tenho uma pista. Veja, é uma pista, né? É uma pista. Ah, dá sempre certo fazer isso, professor? Não, mas em 90% ou até mais, né, das questões acaba dando um bom resultado, certo? 13. De acordo com o artigo 3 do Plano Municipal de Educação de Santos, né, foi elaborado e deverá ser executado visando, aí a gente olha aqui, ó, né, as alternativas, aquilo que eu falo, ó, né, 3 apenas, 1 e 2, 2 e 3, tem todas, né, então não deu muita pista. Assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas, exceto as culturais. Veja, daqui a gente já mata uma, exceto, né? Exceto, excluiu a cultura,
da política educacional. Você acha que isso está certo? Não, né? Então, número 1 a gente já derruba. Então, a gente já derruba a letra B e derruba a letra D, certo? Considerar as necessidades específicas das comunidades escolares, a equidade educacional e a diversidade. Beleza, tá ali show de bola com o DNA da educação. Garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurando o sistema de educação inclusive em todos os níveis, etapas e modalidades. Veja, é aquilo que eu falo, é amplo, né? Atende a todo mundo, todos os níveis, todas as etapas, todas as modalidades, portanto, combinando perfeitamente com aquilo que eu falo, DNA da educação, portanto, 2 e 3, e a letra C, C de casa. Ó, gente, eu aprendi uma coisa fazendo prova, você tem que usar esses artifícios, entendeu? Às vezes os editais são muito grandes, e se você não usar esses artifícios, você não vai passar. Então, prova, tem que estudar? Sim, mas também tem que saber, né? Aquilo que o brasileiro tem, né? As mães ali, pá, né? A ginga, peraí, né? Porque senão a gente não consegue. E foi assim que eu conquistei vários primeiros lugares. Porque você vai entendendo as provas, peraí, isso também é uma forma de desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? Você, opa, vou usar a lógica, vou usar o raciocínio para você ir respondendo. Palavras-chave, né? Olha aqui, ó, meta 5 do Plano Municipal de Educação. Tem como estratégia, e foi uma pergunta específica, né? Da meta 5. E aí é aquela pergunta que é meio decoreba, né? Vamos garantir o atendimento da demanda escolar, do ciclo de alfabetização dos sistemas de ensino, exclusivamente no sistema de ensino municipal de ensino. A palavra exclusivamente não é boa, né? Mas tem lá essa meta, né? Garantir o atendimento da demanda escolar do ciclo com o número de referência máxima de 25 alunos por sala, atingir 85% dos alunos alfabetizados no primeiro ano do ensino fundamental e fomentar o convênio com as universidades locais com vistas à realização de projetos de intervenção pedagógica nas unidades, nas UMES em contraturno para o ciclo de alfabetização e letramento. Aqui não tem muito o que comentar dessa questão, é uma questão que você tinha que saber, pegar lá o plano, ler a meta, lembrou, né, e respondeu letra D, que é exatamente isso, né? Então, é claro que é o tipo de questão que eu não gosto muito, é uma questão de você não precisa pensar muito, você precisa lembrar do que você estudou. Então, eu não gosto muito desse tipo de questão, mas às vezes aparece, principalmente essas questões de plano municipal de educação, meta 1, meta 2, meta 3, né? Então, se você errou essa, fique tranquilo, fique em paz, né? Está perdoado, né? Porque essa daí é decoreba, certo? 15. De acordo com o ECA, representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e adolescente é uma atribuição do, né, e aí Centro de Referência da Assistência Social, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Diretoria de Ensino, né? Aqui, claro, quando a gente está falando aí, né, questão do Ministério Público, produção de provas e tal, e estamos falando de ECA, que é Conselho Tutelar, né? Conselho Tutelar, não é a polícia, né? Não é o CRAS, né? Porque o CRAS tem o Centro de Referência de Assistência Social, ele tem outro papel, né? O papel dele é de apoio às famílias, de proporcionar, né, as políticas públicas, etc., não de produzir, aí é o Conselho Tutelar mesmo, Diretoria de Ensino, nada a ver, né? Então, elimina isso. Bom, conhecimentos específicos, aí vamos falar aqui de PCNs, né? E aí eu sempre falo, ó, tem aqui 5 afirmativas, vamos olhar, aí tem todas, não deu muita pista, né? Não deu muita pista, vamos ver se tem alguma que repete em todas, não. Deixa eu ver, não, pronto, não temos muita pista. Então vamos lá. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais,
Os PCNs mostram a ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo e a meta que se propõe para o ensino da área na escola fundamental. A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode contribuir para, né? Então vamos lá, questionamento do que se vê e se ouve. Isso é bom, né? Questionar aquilo. Isso aí da educação sempre fala isso, né? Tem que questionar, né? Não pode acreditar em tudo. Aí quando a gente vai debater lá os fake news, as informações, precisa questionar, ver, né? Ampliação das explicações acerca dos fenômenos da natureza. Ampliação combina com o DNA, né? Combina com o DNA da educação. Compreensão e valoração dos modos de intervir na natureza e utilizar seus recursos. Também legal, né? Compreensão é uma palavra que combina. Compreensão dos recursos tecnológicos que realizam as mediações. Também ótimo. Reflexão sobre questões éticas implícitas nas relações entre ciência, sociedade e tecnologia. Fechou. Tudo perfeito, né? Tudo aí de acordo com aquilo que a educação diz. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Nada a acrescentar aqui, perfeito, todas afirmações aí, né, estão de acordo. Segundo os PCNs, a matemática surgida na antiguidade, por necessidades da vida cotidiana, converteu-se em um imenso sistema de variadas e extensas disciplinas. Como as demais ciências, reflete as leis sociais e serve de poderoso instrumento para o conhecimento. Mundo e domínio da natureza, lógica e abstração das proporções, quantitativa e da relação qualitativa, espaço e da ciência exata, né? Então, aí, né, questão do PCN, né, de matemática, perguntando, né, como as demais ciências refletem as leis sociais e serve de poderoso instrumento para o conhecimento do mundo e domínio da natureza, certo? E aí fala surgiu na antiguidade, né? Então, a necessidade da vida cotidiana, os homens precisavam, né, os homens e as mulheres, para usar as palavras corretas, necessitavam ali de viver né, da natureza, de dominar a natureza para poder sobreviver, né, para poder ali garantir a sobrevivência da espécie, da humanidade, enfim. E aí, lógico, eles precisavam de alguns recursos e um deles foi a matemática, sem dúvida, né? B de bola, né? Não, B de bola, A de amor, né? 18. Os PCNs apontam que o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e depende de pontos de vista. Só enfatizando aqui a letra A, né? Eu falei B, gente, não sei porquê. Surgiu na minha cabeça aqui. 17 é letra A, de amor, né? Então, o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Então, falando da importância da linguagem, né? Da questão da comunicação, da participação social, enfim. Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de proporcionar a todas as pessoas a capacidade de interpretar diferentes textos que circulam no ambiente escolar e assim assumir a palavra como cidadão. B. Garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. C. Facilitar a todos os indivíduos a ação interindividual responsável pela interlocução coletiva que garante a apropriação da língua. E D. Possibilitar a todos os seus estudantes significar o mundo, a realidade, condição imprescindível para a participação política necessária a todo cidadão. Então, gente, não é sempre, né, que
o DNA da educação vai ajudar a gente. Eu falo que o DNA da educação nos ajuda, assim, em percentuais de torno de 70% a 75%. Mas tem hora que a gente precisa saber ali do documento, né? Então, veja, a letra A, ela limita aqui, né, quando ela fala assim, proporcionar a todas as pessoas a capacidade de interpretar diferentes textos que circulam no ambiente escolar. Só no ambiente escolar, né? E assumir a palavra como cidadão. O cidadão precisa aprender além do ambiente escolar, né? Porque os textos, muitas vezes produzidos ali de forma apenas para o ambiente escolar, não vão, né, captar toda a complexidade da sociedade. Então, ali tem um limitador. E aí, quando fala a letra B, garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, ó como isso é mais amplo, né? Direito inalienável de todos, né? Então, direito inalienável. É bem bacana essa letra B, né? E é realmente o gabarito, né? Acho que foi por isso que eu falei B. É o gabarito letra B, tá? Então, é a mais ampla aí, né? Porque está falando de cidadania. Cidadania é uma palavra que combina aí com o DNA da educação, né? Mas você vê que as outras aqui, ó, também falam, né? Possibilitar a todos os seus estudantes, significar, né? É que aqui, ó, fala só de estudante, aqui está falando a todos os alunos, saberes linguísticos necessários. Mas veja, a D também, se a gente pensar condição imprescindível para a participação política, é que aqui estamos falando do documento PCNs, então lá está assim, né, escrito desta forma. Mas percebe que se a gente for só pelo DNA da educação, a gente poderia confundir ali com a D, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Por isso que eu falo, você precisa ler os documentos. Não pode só confiar em técnicas, em macetes, em bizus, tá? Eles podem te ajudar, mas não são só eles. Para os PCNs, o ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se como a possibilidade do sistema educacional vir a propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações do aluno e garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar na sociedade que vive com independência, qualificação e tolerância, ética, moral e resiliência, competência, dignidade e responsabilidade, sabedoria, justiça e idoneidade, né? Então, olha aí, é outro exemplo de questão assim, que você precisa conhecer os PCNs, né? Então, se você vai fazer uma prova e essa prova exige os PCNs, você tem que ali fazer uma leitura, fazer um resumo, né? Porque se você for ali olhar, você vai ver, poxa, né? Sem saber, você pegou a prova sem ler os PCNs. Aí você pode marcar, poxa, ética, moral e resiliência, pô, é bacana, né? Sabedoria, justiça e idoneidade, poxa, legal, né? Independência, qualificação, tolerância, né? Não tem nenhuma alternativa assim que você olha e fala, ah, essa aqui é absurda. Então, muito cuidado com isso, né? Aqui, claro, é letra C. Claro não, né? Competência, dignidade e responsabilidade. Por quê? Isso está no documento, certo? Então, é aquilo que eu falo. Nem sempre, né, você vai, vou para o DNA da educação, nem sempre dá certo. Então, e veja que teve muitas questões de PCN aqui, muitas. Segundo os PCNs, muitas vezes o ensino fundamental, em particular nos anos iniciais, a história tem permanecido distante dos interesses do aluno, presa às fórmulas prontas do discurso do livro didático ou relegada a práticas esporádicas determinada pelo calendário cívico. Reafirmar sua importância no currículo não se prende somente a uma preocupação com a identidade nacional, mas sobretudo no que a disciplina pode dar como contribuição específica dos alunos como sujeitos conscientes
capaz de entender a história como, né, conhecimento, experiência, prática de cidadania, vivência política. E aí tem aqui, ó, 1 e 3, 2 e 4, 1, 2 e 3 apenas, 1, 2, 3 e 4, né? A banca aqui não deu muita moleza, não, deu pista, certo? Então vamos lá, né? Segundo os PCNs, é sempre o foco da importância, aqui está falando de história, e segundo os PCNs, né? A história, e falando da disciplina história, o que ela pode proporcionar, né, como para o aluno, porque a gente fuge um pouco dessas questões aí do calendário cívico, de agora é dia da consciência negra, vamos falar só disso, naquele, é o dia da independência, né? Então a gente fugiu um pouco desse calendário, né? E a gente avançou nisso, agora nós criamos uma nova forma de ficar preso a calendários, que é os mês, né? É mês amarelo, é mês vermelho, é mês azul, é mês roxo, é mês... Agora, de novo, nós estamos caindo na mesma armadilha, né? Mas vamos lá, deixa para lá, vamos lá. Bom, então, conhecimento, legal, né? Sim, beleza. Experiência, perfeito. Prática de cidadania, ok. E vivência política, aí não, né? Então, 1, 2 e 3 apenas. Porque aí a vivência política é durante, né, a própria vida da pessoa, né? Não aí apenas no currículo, né? Então, a vivência política ela vai ter quando ela votar, quando ela participar das discussões, né? Segundo os PCNs, né? E aí, né, tem visões diferentes, né? Enfim, eu, por exemplo, acho que vivência política, né, é uma coisa que também a gente aprende quando estuda história. Mas, enfim, né, aí a pergunta foi específica, segundo os PCNs, certo? Não é segundo o que o Fábio pensa, certo? É muito... Gente, por que eu errava muito em provas? Porque eu queria brigar com a prova, eu discutia. Não, eu não concordo. Eu acho que vivência política entra. Só que o que acontece, gente? A pergunta está falando segundo os PCNs. Não está aqui. Segundo a cabeça do professor Fábio, sem cabelo, né? Não, é segundo os PCNs. Então eu aprendi a não discutir com a prova, né? Sigo em paz, respondo e assim a gente consegue passar, né? A gente tem que fazer isso, né, gente? Ficar brigando com a prova a gente não ganha nada. Para Emília Ferreiro, nenhuma prática pedagógica é neutra. Olha aí, ó, a questão da política. Estou falando para vocês. Todas estão apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem. São provavelmente essas práticas, mais do que os métodos em si, que têm efeitos mais duráveis a longo prazo, no domínio da língua escrita, como em todos os outros. Conforme se coloque a relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento e conforme se caracterize a ambos certas práticas, aparecerão como normais ou aberrantes. E aqui uma análise psicopedagógica necessita se apoiar em a ponderação linguística, reflexão epistemológica, consideração lectoescritural ou elucubração léxica, né? Então a banca foi profunda, pegou ali, né, a questão da Emília Ferreiro, falando ali da não neutralidade da prática pedagógica, que eu concordo perfeitamente com ela, né? Quem sou eu na fila do pão para discordar ou concordar com a Emília Ferreiro? Vamos ser sinceros. Mas assim, é perfeito isso. Porque assim, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ser neutro. Neutro não existe, gente, na pedagogia. Quando você... Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero... O neutro já é uma posição, né? Que não é neutra, né? É uma posição, né? Vamos ser sinceros. Às vezes a pessoa defende coisas e ela está ali defendendo ou uma posição conservadora ou uma posição mais progressista, né? Aí, sob o manto da neutralidade, né? Então, cuidado com isso. E aí, o que ela fala? É aqui que a análise psicopedagógica necessita se apoiar em quê? Uma ponderação linguística? Não.
Uma reflexão epistemológica, sim, né? É uma reflexão ali sobre a condição, sobre o pensar, sobre a episteme, né? Da linguagem, né? Do processo de aprendizagem. E reflexão é uma questão mais ampla, né? Do que uma consideração lecto-escritural, que fica ali restrito a escrever, né? Então, ou simplesmente a língua. Então, mais abrangente aí, claro, reflexão epistemológica, né? Quase que eu falei outra palavra. Delia Lerner, né? Clássico aí também, participa da cultura escrita, supõe apropriar-se de uma tradição de leitura escrita, supõe assumir uma herança cultural que envolve o exercício de diversas operações com textos e a colocação de conhecimento sobre as relações entre os textos, eles e os autores, os próprios autores, os textos e seu contexto. É correto afirmar, sim, aí pensando em Lerner, né? Então, se você tem dúvida, tem até um vídeo meu que fala sobre a Delia Lerner. E aí estamos falando do conhecimento e as relações, né, dos textos e a colocação. E aí é correto que se afirma em 1 e 4 apenas, 2 e 3, 1, 2 e 4, 1, 2, 3 e 4. E aí os textos, né, as relações entre os textos são importantes? Sim. Entre eles e seus autores? Sim, porque tem tudo a ver, né? Eu gosto muito de literatura. E quando você está escrevendo, um autor está escrevendo, ele está escrevendo ali muitas vezes, né, colocando aspectos que ele vivenciou, sua experiência de vida, né, coisas que aconteceu. Recentemente li um livro sobre uma autora que fala do Chipre, enfim, e aí você percebe, né, os próprios autores, né, os textos e seu contexto, né, todo mundo escreve, tem um contexto. Portanto, letra D de dado, 22, letra D de dado, certo? 23, Emília Ferreiro, clássico também, enfatiza que do ponto de vista construtivo, a escrita infantil segue uma linha de evolução surpreendente e regular através de diversos meios culturais, de diversas situações educativas e de diversas línguas. Aí podem ser distinguidos grandes períodos no interior, dos quais cabem múltiplas de subdivisões, como, novamente, olha a resposta aqui, né? Então, a banca aí mantendo um padrão aqui, 1 e 3, 2 e 4, 1, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, né? Distinção entre o modo de representação icônico e não icônico, né? A número 1. Construção de formas de diferenciação, controle progressivo das variações sobre os eixos formais e informais, fonetização da escrita que se inicia com o período silábico e culmina no período alfabético, normatização do código com a produção textual. Então, veja que foi uma prova que exigiu aí o conhecimento teórico, por exemplo, dos pressupostos teóricos de Emília Ferreiro, né? Então, quando ele fala é correto o que se afirma, é aquilo, né? Não é uma prova que foi simples do ponto de vista de dificuldade, até uma prova bastante elaborada. Então, quando fala distinção entre o modo de representação icônico e não icônico, isso sim está lá no texto de Emília Ferreiro. Construção de formas de diferenciação, controle progressivo das variações sobre os eixos formais e informais, não está assim na obra da Emília Ferreiro. Fonetização da escrita, que se inicia com o período silábico e culmina no período alfabético, sim, né? Está lá a clássica classificação, é ótimo, né? Sobre a alfabetização ali, então, perfeito. E normatização do código com a produção textual, não. Portanto, letra A, 1 e 3 apenas, certo? Mas você vê, uma questão difícil, né?
Para Teberoski e Colomé, outras clássico aqui, as características qualitativas das práticas de leitura de histórias são, exceto, né, familiarização com a estrutura e função da linguagem escrita, relação entre os objetos de 3 dimensões dos livros e os objetos de 2 dimensões do mundo real, interação de perguntas e respostas e preparação para escutar, né? Então aqui a familiarização com a estrutura e função da linguagem escrita está na obra da Teberovski e da Colomé, certo? A interação de perguntas e respostas também, né? Eu sempre falo, nossa educação é né? O preparação para escutar, a gente sempre ouve falar isso, é importante escutar a criança, né? Também está. Portanto, qual que é o exceto aqui? Essa relação entre os objetos de 3 dimensões dos livros, né? E de 2 dimensões, né? Ficou meio maluca essa alternativa, portanto, letra B, né? Aí, claro, é por eliminação. De acordo com Teberoski e Colomé, quase que eu falei Ana Teberoski, no caso de linguagem escrita, a base social tem uma função especial a mais. Sendo um escrito um objeto simbólico para que se reconheça nas marcas gráficas, objetos simbólicos, os agentes sociais devem atuar como intérpretes, cuja função é transformar essas marcas gráficas em objetos linguísticos. Assim, apenas escutando a leitura em voz alta, a criança pequena assiste à configuração dos conceitos teóricos em imagem, metamorfose da linguagem formal em compreensão, conexão da formalidade teórica com o entendimento concreto ou transformação das marcas gráficas em linguagem. Assim, apenas escutando a leitura em voz alta, a criança pequena assiste à transformação das marcas gráficas em linguagem, que é exatamente esse processo da leitura em voz alta, né? Que vai transformar as marcas gráficas em linguagem. Portanto, letra D de dado, né? Não tem a questão de imagens aqui, linguagem formal em compreensão, né? Isso aí, né? Conexão da formalidade teórica, não, certo? Letra D de dado. 26. Acerca das premissas referentes à leitura e à compreensão leitora, ao papel que ensino desempenha em sua aprendizagem, a tarefa do leitor, apresentada por Isabel Soler, aí foram clássicos, né? Da alfabetização, letramento, Emília Ferreira, Ana Teberoski, Isabel Soler, certo? A aprendizagem da leitura e estratégias adequadas para compreender o texto requer uma intervenção explicitamente dirigida a essa aquisição. O aprendiz leitor precisa da informação, do apoio, do incentivo e dos desafios proporcionados pelo professor ou especialista da matéria em questão. Poder ler, isto é, compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos com diferentes intenções e contribuir de forma decisiva para a culturalização das pessoas, na medida que a leitura é a única porta para o crescimento pessoal. Aí é aquilo que eu digo, né? Veja, quando limita, você já desconfia. Poxa, a leitura é a única porta para o crescimento pessoal? É uma coisa que limita, né? Poxa, só através da leitura. E aí, né, eu já eliminaria B. Na leitura, o leitor é um sujeito passivo que processa o texto. Opa, o leitor é um sujeito passivo? Você já experimentou ler um livro que você já leu há muito tempo? A sua visão do livro é totalmente diferente. Por quê? Você não é um sujeito passivo. Você é um sujeito histórico que carrega experiências. E à medida que você carrega suas experiências, a sua visão de mundo, ela não é mais a mesma, né? Você fazendo analogia com o filósofo, né? Você é como um rio, né? Parece que a água que passa ali é a mesma, mas a água já é outra, né? Sua vida vai mudando, né?
A gente parece que é o mesmo, mas não. O Fábio daqui a 10 anos não será o mesmo Fábio de hoje. Pode ser o aspecto material, visual, pode ser até parecido, com um pouquinho mais de ruga, menos cabelo, cabelo branco. Mas, né, você não é passivo, né? O texto que lhe proporciona conhecimento, experiência e esquemas prévios. O leitor especialista acata a emoção e o significado do texto, sempre sintonia com o autor. Não, né? Tem livro que te emociona, fala, nossa, chorei horrores com aquele livro, nossa, odiei aquele livro. Cada pessoa é diferente, né? Então não é passivo. Às vezes tem pessoa que gosta de um livro, às vezes tem gente que não gosta. Nas sociedades ocidentais, a aprendizagem da leitura é socializada com a escola, família e meio ambiente em uma sintonia construtiva. O ensino da leitura acontece concomitantemente a partir de diferentes experiências. Bom, então vamos lá. Qual que é, né, na questão da Isabel Soler, as premissas referentes à leitura e à compreensão leitora, ao papel que o ensino desempenha na aprendizagem e a tarefa do leitor? É exatamente a letra A aprendizagem da leitura e estratégias adequadas para compreender os textos requer uma intervenção explicitamente dirigida a essa aquisição. O aprendiz leitor precisa da informação, porque ele é aprendiz, né, do apoio, do incentivo e dos desafios proporcionados pelo professor, certo? Portanto, gabarito, letra A de amor, né? Vamos lá, 27. Segundo Lino de Macedo, analisar os desafios da prática reflexiva na escola implica pensar o tema na perspectiva de situações problema, ou seja, dos obstáculos que enfrentamos e dos que somos desafiados a aprender em favor de sua superação. Sobre o assunto, analise as proposições abaixo com verdadeiro ou falso, né? Então, eu sempre gosto de dar uma olhada na resposta. Vamos ver se tem todas verdadeiras? Não. Tem todas falsas? Não. Portanto, eu sei que nem vai ter essa alternativa toda verdadeira, toda falsa. Portanto, eu sei que tem alternativas que serão falsas. Então, a minha leitura ela já vai, né, olhando ali, tentando achar os erros. Vamos lá. Voltar-se para as ações e suas consequências quando se tem o hábito de pensar sobre objetos, acontecimentos ou conceitos. E ele está falando de reflexão, né? Poxa, voltar à ação é uma reflexão, né? Suas consequências, eu estou refletindo. Saber considerar simultaneamente os processos de exteriorização e interiorização inerentes à tomada da consciência. Pô, isso aí também, tá bonito esse negócio, complicado, mas parece que isso reflete a reflexão, né? Processo de exteriorização, interiorização, tomada de consciência, né? Tá bem legal isso aí. Vamos continuar aqui na balada, eu acho que é VV. Aprender a refletir com autonomia e suficiência, apoiado em experiências adquiridas, ou seja, dispor de estratégias de formação e se disponibilizar como formador. E agora? Né? Fiquei aí pensando. Incluir o antes e o depois da ação, possibilitado pela reflexão com o seu durante. Pô, essa aí também é legal, né? Verdadeiro aí também eu acho. Sempre que você tiver uma dúvida, coloca um ponto de interrogação aqui, porque você fez V, ponto de interrogação, V. Aí você vai olhar, A não dá certo, a B não dá certo, a D não dá certo. Opa, né? E aí você ficou na dúvida aqui. Aí você fala, a única alternativa que encaixa aqui é a V, é a C, né? Aprender a comandar a ação a ser realizada e apresentar a ação apresentar a ação realizada, né? Pois tem a ver com a reflexão? Acho que não. Portanto, F. Então, a gente viu que é VV, F, VF. Né? Às vezes, você não vai adivinhar não, você não vai saber todas. Não lembro o que o Lino Macedo falou disso. Mas você vai ali, a primeira e a segunda tem toda a cara de reflexão. Portanto, você já eliminaria a A, B e a C e a D, né? E aí, a correta letra C, certo? Soler defende que assumir o controle da própria leitura, regulá-la, implica ter um objetivo para ela.
assim como poder gerar hipóteses sobre o conteúdo que se lê. Mediante as previsões, aventurarmos o que se pode suceder no texto, graças à sua verificação através dos diversos indicadores existentes no texto. Podemos construir uma interpretação ou compreendemos. Em outros termos, quando levantamos hipótese, vamos lendo, vamos compreendendo, e se não compreendemos, nos damos conta e podemos empreender ações necessárias para resolver a situação. Por isso, a leitura pode ser considerado um processo constante de alteração e suposição de enredos que caminham rumo a uma compreensão. A atribuição e contemplação de possibilidades que permite ao leitor participar da trama principal. Elaboração e verificação de previsões que levam à construção de uma interpretação. Relação e pertencimento de mergulho que favorecem a leitura. Então, foco na Solé, né? Quando ela fala assim, em outros termos, quando levantamos hipóteses, vamos lendo, vamos compreendendo, e se não compreendemos, nos damos conta e podemos empreender ações, né? Que ela chama isso, a leitura, aí o final que ela concorda, pode ser considerado um processo constante de quê? Né? E eu sempre falo assim, gente, tem autores que é necessário você fazer ali um caderno, né? Um diário. A Isabel Solé, fiz aquela questão lá no canal do professor Fábio, vou anotando as principais ideias dela, porque isso vai te ajudar a entender o autor. Ler o livro é importante, sem dúvida, né? Ler o livro é importante. Mas o que a Isabel Solé, caiu a caneta aqui, o que a Isabel Solé está falando sobre isso, né? Quando a gente está, a leitura, ela é um processo primeiro, de elaboração, certo? E verificação das coisas. E através disso, você constrói uma interpretação. Por quê? Um livro ele pode ser interpretado de muitas formas, né? De muitas formas. Até porque é aquilo que eu falei, o leitor não é passivo, ele é um leitor que traz vivências, traz experiências, às vezes alguma coisa no livro pode mexer com alguma coisa que eu vivi, né? E aqui despertar uma maior emoção, né? E ali a gente se envolve mais com aquele texto, ou às vezes não tem nada a ver comigo. Eu uma vez peguei um livro para ler, todo mundo dizia que era maravilhoso, um best-seller. Nossa, odiei o livro, não achei graça nenhuma, não conectou comigo, né? Eu li na marra, sabe? Li porque falaram, você tem que ler, né? Aí eu falava, nossa, mas tá muito chato aí, né? Não, vai despertar. E não despertou em mim nada, né? Então, assim, às vezes é muito isso, portanto, letra C, de casa. De acordo com Lerner e Sadowski, as primeiras experiências das crianças a respeito da numeração ocorrem em seu dia a dia. Quando os pais comentam dos preços, quando alguns parentes olham o calendário para verificar datas de aniversário, contam pessoas em uma fila, verificam o número de um calçado, de uma roupa, informam o número da casa, do telefone, pois constantemente recorremos aos números para nos informar, verificar, comparar, contar, sequenciar, etc. Todas as experiências levam as crianças a entender o processo quantitativo rotineiramente complexo, vivenciar as possibilidades quantitativas por vezes de forma concreta, experimentar o sistema numérico convencional sempre lineares, ó, cuidado, sempre lineares, constituir seus próprios critérios numéricos, muitas vezes não lineares. Olha aqui, ó, uma negando a outra, né? Olha aqui, ó, a C dizendo sempre lineares e essa aqui dizendo, ó, muitas vezes não lineares. Então, você tem uma que nega a outra, né? Uma que contradiz a outra. E aí, qual é a correta? Letra D, de dado, né? Letra D de dado. Então, essa é uma dica importante. Ó, viu duas alternativas ali, que uma está contradizendo a outra, pode ter muita chance de estar a resposta ali, né? Então, atenção nisso. 30. Segundo Lerner, o real é que levar à prática o necessário é uma tarefa difícil para a escola. Conhecer as dificuldades e compreender
Conhecer as dificuldades e compreender em que medida derivam ou não de necessidades legítimas da instituição escolar constituem passos indispensáveis para construir alternativas que permitam superá-las. Segundo a autora, a tarefa é difícil porque, letra A escolarização das práticas de leitura e escrita apresentam problemas árduos. Os propósitos que se perseguem na escola ao ler e escrever são iguais aos que orientam a escrita e a leitura fora dela, né? Se fosse isso, era maravilhoso, né? Se fosse isso, não tinha problema nenhum. A inevitável distribuição dos conteúdos pode levar a totalizar o objeto do ensino. E a necessidade institucional de controlar a aprendizagem leva a pôr em segundo plano somente os aspectos mais acessíveis na avaliação. Né? Então, por que a autora considera uma tarefa difícil, né, levar o real que levar à prática, o necessário é uma tarefa difícil? Conhecer as dificuldades e compreender em que medida derivam ou não as necessidades legítimas da instituição constitui passos indispensáveis para construir as alternativas que permitam superá-las. Segundo a autora, a tarefa é difícil porque a escolarização das práticas de leitura e escrita apresenta problemas árduos, né, para Adélia Lerner, né? E muitas vezes os textos escolares não conversam com a realidade, né? E isso é um dos problemas que a Lerner comenta, entre outros, né? Entre outros, né? É por isso que a letra B é justamente um problema, né? A letra B não pode ser, porque os propósitos que perseguem na escola ao ler e escrever são iguais aos que orientam a leitura e escrita fora dela. Se fosse, era maravilhoso, porque ele estava conectado com o mundo. É justamente o contrário, né? Muitas vezes não se faz isso. E aí a escola fica ali limitada, né? Enfim, tem vários problemas aí. Assista o vídeo da Lerner, né? Assista o vídeo da Lerner, que aí você vai entender. Certo, gente? Então, uma prova que não foi uma prova não foi facinha não, aquela prova que você vai, mamão com açúcar, nada disso. Foi uma prova exigente, uma prova que uma outra hora cobrou uma decoreba, né, mas cobrou ali o conhecimento dos autores. Para um processo seletivo, foi exigente, né, foi uma prova exigente, tá bom? Mas cobrou aquilo que é o básico, Emília Ferreira, Ana Teberoski, né, Adélia Lerner, são autores conhecidos, PCNs, né? E às vezes as PCNs não estão caindo tanto, mas nesse caso aí caiu bastante, né? Tem caído mais é BNCC, LDB, mas é uma prova cascuda, vamos dizer assim, né? Então, um grande abraço e até a próxima.